Boa noite, eu queria agradecer a todo mundo a presença. É com muita alegria que nós vamos começar o nosso evento. Eu queria agradecer a Lago por ter aceito o convite, por ter acreditado na proposta. É uma das ligas que eu mais gosto da Universidade de Selma. É uma liga que proporciona muitas workshops. Desde o primeiro período participo de todos os workshops. E hoje nós temos aqui a presença do presidente da Lago, o Aloísio. Tudo bem, Aloísio? Todo mundo ouvindo? Tá ouvindo? Ok. Sim, sim, tá ótimo. Certo, gente, boa noite. Meu nome é Aloísio. Como o Jordão falou, sou presidente da Lago. Primeiramente, gostaria de agradecer em nome da Liga, né? A gente fica muito feliz com a participação de todos, pessoas de outros estados e também das outras áreas da saúde. A gente fica muito feliz mesmo com o interesse de todos, de aprender um pouco mais de GO. E dando continuidade às nossas aulas online, hoje a gente vai contar com a presença da doutora Mariana Malha, né, que se disponibilizou para vir compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui conosco. Doutora Mariana, ela é formada em medicina, né, pela Universidade de Finca, em Porto Velho, Rondônia, e fez residência médica em ginecologia e obstetrícia na Universidade Federal de Grandes Dourados, em Mato Grosso do Sul. Então, eu gostaria de agradecer à doutora Mariana, né, pela disponibilidade, perdão. Ao final da aula, a gente vai disponibilizar o link do certificado no chat. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntando no chat, que ao final da aula a doutora vai responder, tá bom? Então, mais uma vez, quero dar as boas-vindas à doutora Mariana e espero que todos gostem da aula. Obrigado. Oi, boa noite. Tudo bom? Estão me vendo aí? Responde aí para mim. Tudo ótimo, estamos lhe vendo. Muito obrigado por ter aceito o convite, doutora. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra dar aula para acadêmicos de medicina. É uma responsabilidade grande, né? Eu sou acostumada a fazer lives, pessoas que não entendem muito do assunto. Agora eu vou dar aula para acadêmicos de medicina que geralmente são muito inteligentes, já sabem muito do assunto, então a responsabilidade é grande. Mas é com muito prazer, eu gosto muito de ginecologia e gosto muito desse tema de síndrome dos ovários policísticos. Eu atuo diariamente no consultório com pacientes com esse problema. É muito comum no consultório ginecológico, muito mais do que vocês imaginam. Então, eu já tenho bastante vivência nessa área. Meu nome é doutora Mariana Malha, eu sou médica ginecologista e obstetra. Igual foi feita a apresentação inicial, aí, eu me formei em Rondônia, bem ali, bem longe. Hoje eu moro em Mato Grosso do Sul, Dourados, que é a segunda cidade do estado. E me formei aqui na residência médica, aqui em Dourados mesmo, em ginecologia e obstetrícia. E sou GO por muito amor, por paixão, adoro minha profissão. Então, bora lá, quer começar já? Esperar mais gente entrar? Como é que tá aí, Jordão? Nós estamos com 200 pessoas. Muito feliz que as pessoas estão participando bastante, agradecer o público e a gente já pode começar. A senhora pode compartilhar a tela aí aqui embaixo, aí só compartilhar Uhum. depois está iniciado. Muito obrigado. Então, tá bom. E aí, pessoal, vai escrevendo no chat aí se tá bom o som, tá? Eu tenho um fone de ouvido aqui. Se vocês acharem que não tá legal o som, eu coloco o fone. O som está ótimo. O som, a imagem, tá? O meu estúdio aqui é bem improvisado, é tudo gambiarra aqui, iluminação. Tem isopor, tem luminária, tem tudo que vocês imaginarem. Não queiram ver os bastidores. Deixa eu compartilhar aqui a aulinha que eu tenho. Vocês vão aprender bastante, viu, nessa noite. Eu quero falar de uma forma bem didática, assim, o que a gente faz no dia a dia mesmo de consultório.
Tá aparecendo aí, Jordão? Sim, tá ótimo. É só agora compartilhar a tela assim, ó, em grande, né? O slide. Ou da Tá. pré-apresentação. Pessoal, vai mandando no chat perguntas, tá? Se vocês estão gostando, se tiver chato, escreve aí também, que a gente tenta melhorar o negócio aqui. Bom, então vamos lá, começar. Síndrome dos ovários policísticos. Esse nome, ele foi dado há muitos anos atrás, em 1935, e na verdade é um nome errado, né? Quando foi visto essas imagens, acreditava-se que eram imagens de cistos, só que na verdade são imagens de folículos, né? Então, tem alguns autores que sugerem a gente mudar o nome dessa doença, né, para síndrome dos ovários dos folículos não rotos, porque na verdade todas essas imagens pretinhas aí são folículos, tá? São folículos que estão presos, que estão enclausurados, que eles não conseguiram amadurecer e desaparecer, tá? Mas o nome continua Síndrome dos Ovários Policísticos. O meu Insta é doutora Mariana Malha. Quem não estiver me seguindo, quiser entrar no meu perfil depois, eu tenho um perfil bem bacana, eu falo de muitos problemas ginecológicos, falo de estética também, que eu também atuo nessa área, tá bom? Tá, então voltando aqui, eu coloquei essas fotinhas para ilustrar para vocês, né? O que a gente vê na síndrome dos ovários policísticos? Geralmente uma mulher com queixa de irregularidade menstrual, tá? Geralmente a mulher ela não sangra, ela não menstrua, ela fica em amenorreia, que nós chamamos, ou ela tem sangramentos irregulares, tá? É uma mulher que se queixa de muitos pelos e pele com acne, e é uma mulher que tem os ovários cheios dessas imagens anecoicas que vocês estão vendo aqui, tá? Então, resumindo, é isso que está na fotinha, a síndrome dos ovários policísticos. Antes de nós falarmos sobre essa doença, nós temos que relembrar como que é o nosso ciclo menstrual normal, tá? A fisiologia do nosso ciclo menstrual. É bem chatinha, tá? Mas eu vou falar assim, bem resumidinho, para vocês entenderem essa parte inicial, para depois a gente entrar na fisiopatologia dos ovários policísticos, tá? Porque então vocês não vão entender nada. Primeiro, a gente tem que lembrar que nós temos esses 4 compartimentos, né, para poder ter o nosso ciclo menstrual normal, né? Nós temos o hipotálamo, a hipófise, o ovário e o endométrio, esses 4 compartimentos. Tudo começa no hipotálamo, né, que vai liberar o GNRH para a hipófise, estimulando a produção do LH e do FSH, que vai lá nos nossos ovários estimular a produção dos androgênios e estrogênios, que vão agir, que vai agir no endométrio, tá? E nós temos que ter uma sinergia de todos esses 4 compartimentos para que o nosso ciclo menstrual funcione de forma adequada. Aqui nesse gráfico, para vocês entenderem, nós dividimos a fase do ciclo menstrual, geralmente em 2 fases, alguns autores chamam de 3, tá? Que é a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea, a nível ovariano. A nível de endométrio, nós chamamos de fase proliferativa e fase secretora. Nós iniciamos o nosso ciclo menstrual quando ocorre a queda de 2 hormônios no final da segunda fase do ciclo, que é a progesterona e o estrogênio, tá? Que está simbolizado aqui, ó, progesterona, esse azul escuro, e o estrogênio, esse vermelhinho. Então, quando a gente tem a queda desses 2 hormônios na segunda fase do ciclo, nós iniciamos a primeira fase do ciclo, tá? Então, iniciamos com a queda do estrogênio e da progesterona e com a elevação do FSH, que é esse azulzinho claro aqui. A queda do estrogênio que vai estimular o aumento do FSH. Então, nossa hipófise libera o FSH, que vai lá no nosso ovário, tá? Juntamente com o LH, estimular a produção dos androgênios que vão formar os estrogênios.
e que vai deflagrar a nossa ovulação, e aí nós vamos entrar na segunda fase ovulatória, que é a fase lútea, tá? Então, assim, esse é um resumo do resumo do resumo, tá? Então, aqui no gráfico está mostrando, né? O aumento do FSH, que vai levar gradativamente o aumento do estrogênio. Em torno de 2 dias antes da ovulação, 48 horas, nós temos um pico de estrogênio, que vai levar ao pico do LH, que vai levar à ovulação, tá? Então, não existe ovulação se nós não tivermos esse pico do estrogênio. Cadê minha setinha? Não terá ovulação jamais se não tiver esse pico do estrogênio, que vai levar ao pico do LH, que vai levar à ovulação, tá? Então, gente, é muito importante vocês entenderem essa partezinha aqui do nosso ciclo menstrual para entender o que acontece na SOP, tá? Na SOP, nós não temos esses 2 picozinhos aqui, tá? Nem do estrogênio, nem do LH. Vocês vão entender mais à frente por quê. E nesse meio do ciclo, nós temos a ovulação. Depois, o folículo que foi ovulado, ele vai virar o corpo lúteo, que vai ficar produzindo a progesterona, tá? Então, segunda fase do nosso ciclo, basicamente, nós temos progesterona, tá? Temos estrogênio também, porém a progesterona é a que lidera nessa segunda fase, que vai levar nosso endométrio a ficar secretor, tá? Ele vai preparar a caminha para receber o ovo fecundado. Se não ocorrer a fecundação, a progesterona com o estrogênio caem e começa um novo ciclo, tá? Então, o que é a menstruação? É o insucesso do nosso ciclo menstrual, porque o nosso ciclo, ele serve para quê? Para engravidar, tá? Essa é a intenção do nosso ciclo menstrual todos os meses, é engravidar. Então, se não tem ovulação, se não tem fecundação, nossos hormônios caem e aí a gente começa um novo ciclo, tá? Então, basicamente é isso. Vocês já ouviram falar da teoria das 2 células e das 2 gonadotrofinas, né? Então, as 2 células que nós chamamos são as células da teca e as células da granulosa, que são células que nós temos no ovário. E as 2 gonadotrofinas são o LH e o FSH, que são produzidos pela glândula hipófise. O LH, ele vai lá nas células da teca, no nosso ovário, estimulando a produção de colesterol em androgênios, tá? Então, a função do LH é ir lá na teca e produzir os androgênios, que é a androstenediona e a testosterona, tá? Então, a função do LH é essa aí. O FSH, ele já tem a função de ir lá nas células da granulosa, pegar esse androgênio que foi produzido aqui nas células da teca e transformar em estrogênio, tá? Então, nós temos a aromatização, que nada mais é do que a transformação de androgênios em estrogênios, tá? E essa aromatização, ela é feita por uma enzima chamada de aromatase, que é também estimulada pelo FSH, tá? O FSH, ele que vai recrutar os folículos, tá? Todos os ciclos menstruais, a gente tem um recrutamento de uma certa quantidade de folículos, que geralmente gira em torno de uns 15 folículos, tá? Todos os meses. Então, o FSH, ele vai lá recrutar esses 15 folículos que estavam lá adormecidos. Esses folículos, eles vão ser estimulados, eles vão crescendo, eles vão produzindo os estrogênios através da aromatização, e tem um folículo que cresce mais, é o folículo que produz mais receptores para o FSH. Então, esse folículo ele vai crescer mais e vai ser o folículo dominante, que é o folículo que vai ovular depois, tá? Então, gente, tudo que eu falei foi só para vocês relembrarem sobre a fisiologia do nosso ciclo menstrual. Então, vamos entrar agora na síndrome dos ovários policísticos, tá? Síndrome por quê? Porque é uma junção de sinais e sintomas que leva a essa doença, tá? É a endocrinopatia ginecológica mais comum, tá? E é a causa mais comum de hiperandrogenismo, tá? Cerca de 80% dos casos. Causa mais comum de anovulação crônica, de hirsutismo, de infertilidade por fator ovulatório, cerca de 30% da infertilidade nas mulheres é por conta
de síndrome dos ovários policísticos, tá? Então, vocês veem quanto que é frequente esse problema e, em muitos casos, subdiagnosticado e mal manejados, inclusive por ginecologistas, tá? Mais à frente eu vou falar o porquê que é mal manejado. A etiologia ela é desconhecida, tá? Tem várias teorias e nós médicos e nós acadêmicos, nós sabemos que quando se tem muitas teorias é porque no fundo não se sabe de nada, tá? Não se sabe qual é o real motivo de acontecer essa síndrome, quem que aparece primeiro, quem que aumenta primeiro, quem que diminui primeiro, igual aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Na SOP é a mesma coisa, ninguém sabe quem aumentou primeiro, quem estimulou o outro, tá? Então, a causa ela é multifatorial, tá? Tem vários fatores que eu vou falar mais à frente, que vocês vão entender. Ela é poligênica, o que isso quer dizer? Que se tem história familiar, essa mulher tem grande chance de ter SOP, tá? 50% de chance uma mulher tem para ter SOP se ela tiver uma irmã que tem. Olha só a importância, como que é forte esse fator genético. A obesidade também é um fator muito importante, tá? Porque a mulher obesa, ela tem muito tecido adiposo, então ela faz muita aromatização periférica e ela produz muito estrogênio periférico e vai bagunçar toda aquela fisiologia hormonal que eu acabei de explicar para vocês. Vou explicar bem detalhadinho mais à frente. Um outro motivo também que os autores falam é a hiperinsulinemia, tá? Tem um aumento de resistência de insulina periférica que leva a um aumento da quantidade de insulina. E a insulina, ela também, ela causa também alteração do nosso ciclo hormonal, que eu vou explicar. E também uma outra causa que os autores falam é a diminuição do SHBG. O SHBG é uma proteína produzida no nosso fígado e ela tem a função de transportar os hormônios sexuais no sangue. Então, se eu tenho essa SHBG muito baixa, eu vou ter muito androgênio circulando na corrente sanguínea de forma livre. E quando o androgênio está ligado no SHBG, ele não funciona, ele fica inativado. E se eu tenho SHBG baixo, eu vou ter muito androgênio livre. Então, a gente vai ter um excesso de androgênio. Então, basicamente, o que é a SOP? É o excesso de androgênios, tá? E esse excesso, ele é decorrente de todas essas coisas que eu acabei de explicar para vocês aqui, tá? Então, SOP é excesso de hormônio masculino na mulher, ponto. Vocês vão entender por que isso acontece. Como eu estava falando para vocês, a fisiopatologia ela não está totalmente esclarecida, ninguém sabe quem chegou primeiro, quem começou essa bagunça toda, e envolve 4 compartimentos: o hipotálamo, hipófise, ovário, adrenal e o periférico. Em relação ao compartimento hipotalâmico hipofisário, sabe-se que tem um aumento da frequência e amplitude dos pulsos de GNRH, um aumento de frequência e amplitude de LH, um aumento de produção de androgênios ovarianos por conta disso, uma diminuição da produção dos estrogênios ovarianos, que é o estradiol, e o FSH geralmente não se modifica ou diminui, tá? Eu vou resumir para vocês mais à frente, tá? Não se assuste não, esse slide assusta um pouquinho, é meio decoreba, mas eu tenho outro slide top das galáxias aí, vocês vão até tirar foto, printar, que cai na prova de residência, tá? Então, é isso que acontece, tá, gente? A nível compartimento hipotálamo hipofisário. Deixa eu lembrar vocês, nós temos 3 tipos de estrogênio. O estradiol, que é o estrogênio produzido nos ovários, a estrona, que é o estrogênio produzido no tecido adiposo, tecido periférico adiposo, pele, e o estriol, que é o estrogênio mais fraco, que é produzido principalmente pela placenta, tá? Então, só para vocês relembrarem isso aí também.
Em relação ao compartimento ovariano, é a principal fonte de produção de androgênio, tá, na mulher. Ocorre um estímulo inadequado do FSH aos folículos. Tem um estímulo constante do LH nas células da teca, mantendo uma produção excessiva de androgênios, que é a androstenediona e a testosterona. E esses androgênios em excesso, eles não sofrem aquela aromatização que eu estava explicando para vocês. Lembra? As células da teca produzem os androgênios que vão lá nas células da granulosa ser transformado em estrogênios sob a ação do FSH. Só que esse androgênio em excesso, ele não sofre aromatização, porque não tem o FSH para fazer essa aromatização, tá? Então, olha só que doido que acontece na SOP. A nível de adrenais, tem uma hiperatividade adrenal generalizada com aumento do estímulo do ACTH e aceleração do catabolismo do cortisol, levando ao aumento de androgênios adrenais, que é o DEA e o sulfadeia, tá? Então, além de nós termos o aumento de androgênios a nível de ovário, nós também temos um aumento de androgênios a nível de adrenais. Essa mulher fica puro androgênio, tá? Fica pele oleosa, cheio de acne, cheio de pelos, tá? Muitas coisas acontecem por excesso de androgênios na mulher. E o compartimento periférico, que é a pele e o tecido adiposo, o que acontece? Esses androgênios em excessos que o nosso ovário produz, ele vai para a periferia. E lá na periferia é aromatizado e se transforma em estrona. Então, a gente começa a ter excesso de estrona, tá? Que é o estrogênio periférico. Nós temos também um aumento na atividade da 5-alfa-redutase, que é uma enzima responsável em transformar a androstenediona em dihidrotestosterona, tá? O DHT, que é o androgênio mais potente, que é o androgênio que não se converte em estrogênio, e isso ocorre lá na pele, tá? Por isso que a mulher tem um aumento de pelos e tem o hirsutismo. Esses androgênios em excesso, eles tendem à alfa-redução, com formação da dihidrotestosterona, que eu acabei de explicar para vocês, que é o androgênio mais potente, que não é mais aromatizado em estrogênio, tá? Então, continuando no compartimento periférico, pensa numa mulher obesa. A mulher obesa, ela tem excesso de quê? De tecido adiposo. Então, essa mulher, ela vai ter muita aromatização periférica. Ela vai formar muito estrogênio periférico, que é a estrona, que vai causar uma bagunça lá no ovário, que eu vou explicar para vocês. A obesa, o que acontece nela, além disso que eu acabei de falar? Ela tem uma inibição da produção de SHBG no fígado, tá? Aumentando, assim, a fração livre de estrogênio e testosterona, eles ficam livres na corrente sanguínea por conta do SHBG baixo. Tem um aumento da aromatização periférica, que eu acabei de explicar, que é a estrona, levando ao aumento do LH, porque o que acontece, gente? O estrogênio, ele tem sinergia, ele tem um feedback positivo com o LH. Então, se eu tenho bastante estrogênio, eu vou ter bastante LH. Eles agem sinergicamente, o feedback deles é positivo. É o contrário do feedback do estrogênio com o FSH, tá? Com o FSH é o contrário. Se o estrogênio aumenta, o FSH cai. Ele é um feedback negativo, só que com o LH não. Então, na obesa, a gente tem muito estrogênio periférico que vai aumentar que vai levar ao aumento de LH, que vai levar ao aumento dos androgênios e fica naquele ciclo vicioso, tá? A gente fica até tonto só de pensar. Então, esse aumento da estrona vai levar ao aumento de LH, que vai estimular as células da teca e vai ficar nesse ciclo de estímulo hiperandrogênico, tá? E além disso, o que a obesa tem? Ela tem geralmente uma resistência periférica à insulina, que vai levar a um aumento de insulina.
E essa insulina é outra danada também, que ela tem sinergismo com o LH. E ela vai lá no ovário estimular mais ainda a produção de androgênio. Olha que loucura, gente. Olha o tanto de bagunça que acontece na mulher com SOP, o tanto de coisa que leva ao aumento de androgênio na mulher com SOP. É muita coisa, tá? E olha os sinais que nós temos de resistência à insulina e à hiperinsulinemia, tá? A acantose nigricans, que eu acredito que vocês conhecem, que é o quê? Esse escurecimento em regiões de dobra, geralmente pescoço, axila, virilha, tá? Isso é muito frequente, é uma coisa que incomoda muitas mulheres, tá? Não decorre do hiperandrogenismo, tá? Também não é exclusivo de mulheres obesas, mulheres magras também têm acantose nigricans. Ocorre uma diminuição na quantidade do SHBG secretado pelos hepatócitos por influência da insulina também. Altera a esteroidogênese ovariana na SOP. E essa imagem aí é típica de uma paciente com acantose nigricans, tá? Então, quando vocês verem uma mulher com essa imagem, vocês lembrem e pensem, essa mulher tem resistência à insulina, tá? Não significa que ela tem SOP, ela pode ter resistência à insulina, ela tem outros problemas, tá? É diabética, vai ser diabética, tá? Mas é muito comum isso aqui. Olha, essa imagem aqui é bem bacana também para vocês entenderem, tá? A obesidade leva à resistência insulínica, que vai levar ao aumento de insulina, tá? Hiperinsulinemia, que vai lá no ovário, nas células da teca, e estimular a produção de androgênios, tá? Um ciclo vicioso. Resumo da fisiopatologia. O hipotálamo secreta o GNRH, que vai na hipófise secretar o LH e o FSH, que vão lá nas células da teca produzir androgênios. Como eu tenho muito LH, eu tenho muita produção de androgênio. Esse excesso de androgênio ovariano vai lá para o tecido adiposo, que vai ser aromatizado e vai formar muita estrona. Essa muita estrona vai estimular, vai inibir. Opa, cadê minha seta? Esse excesso de estrona vai fazer feedback negativo com FSH. Lembra que eu expliquei para vocês? O excesso de estrogênio leva a baixa de FSH. Então, esse excesso de estrogênio vai inibir o meu FSH, portanto, eu não terei FSH para estimular o meu ovário a recrutar folículos e produzir estrogênio ovariano e depois ovular, tá? Tô chegando na parte que eu queria chegar para explicar para vocês, tá? E esse excesso de androgênio, além de ser ser produzido excessivamente pelo ovário, nós também temos a participação da glândula suprarrenal, levando mais ainda o aumento de androgênio, tá? Esse androgênio, além de ir para o tecido adiposo, ele também vai para a pele, levando ao hirsutismo, à acantose, à acne. O tecido adiposo, principalmente nas obesas, vai levar uma resistência de insulina, que vai lá na pele levar a acantose nigricans. Essa resistência à insulina vai lá no folículo causar atresia folicular, portanto, essa mulher não vai ter maturação de folículo, ela não vai ter folículo dominante, ela não vai ovular. Então, essa mulher vai ficar anovulatória, vai ficar em amenorreia. Esse excesso de estrona que foi produzido perifericamente vai lá no útero ficar estimulando esse endométrio e essa mulher vai ter um espessamento endometrial que vai levar a uma hiperplasia endometrial, tá? Essas mulheres, elas têm risco no futuro de ter um CA de endométrio por conta desse estímulo exacerbado do endométrio, tá? Esse excesso de androgênio vai levar também à alteração do perfil lipídico. É por isso que uma paciente com SOP nós temos que avaliar
o lipidograma para ver se ela não está com colesterol elevado, triglicerídeos, tá? Então, gente, acontece toda essa bagunça. Ah, e a insulina tá aqui, ó. A insulina também vai lá no ovário estimular mais produção de androgênios, tá? Então, basicamente é isso que acontece, tá? E aqui uma outra figurinha para ilustrar para vocês também. Essa paciente, ela fica constantemente em fase proliferativa. Por quê? Porque ela tem muito estrogênio, só que não é estrogênio ovariano, é estrogênio que foi produzido lá na periferia, que é a estrona. Essa grande quantidade de estrogênio vai inibir o meu FSH. Lembra que eu falei que o estrogênio tem feedback negativo com FSH? Então, eu praticamente não vou ter FSH, portanto, eu não terei recrutamento folicular. Os folículos, eles vão ficar todos enclausuradinhos, tá? Enfileirados aqui, como se fosse uma fila indiana. Esse folículo, ele não amadurece, porque eu não tenho FSH para amadurecer ele. Portanto, eu não terei ovulação, tá? Essa mulher, ela vai ficar constantemente naquela primeira fase do ciclo, que é a fase proliferativa. Ela não terá a fase secretora. E por que ela fica constantemente em fase proliferativa? Porque ela tem excesso de estrogênio, porém é estrogênio periférico, tá? Não esqueçam disso, é estrona. O estrogênio tá super alto, então o FSH vai cair. Ela não vai, essa paciente não vai ter recrutamento folicular. Esse folículo não vai amadurecer, não vai ter o pico de estradiol. Lembra que tem um pico de estradiol bem aqui? No meio uns 2 dias antes da ovulação, a gente tem que ter o pico de estradiol para ter o pico de LH. A gente não tem esse pico na mulher com SOP. Essa mulher, ela está constantemente com estradiol alto e com LH alto. Ela não tem o pico, tá? Então, ela nunca vai ovular por conta disso. Esse é o resuminho que eu falei para vocês. Isso é questão de prova, de residência, tá? Caiu na prova da minha residência e várias apostilas dos medicursos que eu estudei sempre tinha uma questão sobre isso aqui. Então, podem tirar foto, pode printar, que o resumo de tudo que eu falei é isso aqui. Na SOP, o que nós temos? Um excesso de LH que vai levar a um aumento da produção de androgênios. Esses androgênios vão para a periferia e vão formar muita estrona. Como eu tenho muito androgênio, é óbvio que eu tenho muita testosterona, tá? Testosterona livre, por quê? Porque o meu SHBG cai. Lembra que eu falei para vocês que o SHBG ele transporta a testosterona? Se o SHBG cai, a testosterona aumenta. Tá? Então, não confundam isso, tá? A testosterona livre aumenta, o SHBG diminui. E tem o excesso de insulina, por quê? Essa mulher tem resistência periférica à insulina, então o pâncreas dela vai produzir mais insulina. E o FSH, geralmente, ele é diminuído, tá? Nunca aumentado, não confundam. Quem aumenta é o LH, o FSH diminui, tá? Então, o FSH ele vai estar diminuído ou ele vai estar normal, tá? Então, isso aqui, gente, é o resumo. Se vocês memorizarem esse slide aqui, vocês conseguem dar uma aula de SOP para qualquer pessoa, tá? Então, vocês têm que decorar isso aqui. Decorando isso aqui, fica mais fácil de vocês explicarem depois sobre a fisiopatologia da SOP. Eu, quando comecei a estudar SOP, na época da faculdade, eu confundia muito isso aqui. Enquanto eu não aprendi a montar isso aqui, eu não consegui memorizar a fisiopatologia da SOP. Eu estudava, passava um mês, eu esquecia tudo, tá? Não sei se isso acontece com vocês, mas comigo era assim. Então, quando eu consegui organizar isso aqui, eu nunca mais esqueci a fisiopatologia da SOP. Então, vamos para o quadro clínico, né? A fisiopatologia é meio chatinho, né? Eu gosto, eu adoro, mas não sei se vocês estão curtindo muito. Mas a parte do quadro clínico, do manejo, dos exames, do tratamento é bem legal, tá? Vocês vão gostar. Então, qual que é o quadro clínico da paciente com SOP? Como que essa paciente chega no meu consultório?
Geralmente são mulheres que estão sobrepeso, tá? Ou obesas. 60% das mulheres, elas estão enquadrada nesse peso, tá? Nesse perfil, tá? Geralmente são mulheres sobrepeso, mas também dá em mulheres magrinhas, tá, gente? Não é obrigatório estar sobrepeso, não. Então, geralmente são mulheres sobrepeso. Essa mulher, ela não vai queixar para mim, doutor, estou sobrepeso, estou gorda, não. Quando ela entrar no consultório, eu vou olhar e falar, vou ver ela vou ver a pele dela com espinhazinha, ela gordinha, meio peludinha. Eu já tenho um olhar clínico para SOP. Quando ela entra no meu consultório, eu já falo, a paciente tem SOP. E dito e feito. Quando ela senta na cadeira e fala, doutora, tem 4 meses que eu não menstruo, SOP. Já penso, falo, é SOP, tenho certeza. E geralmente eu acerto. Então, gente, essa paciente, ela tem queixa de distúrbio menstrual, tá? E geralmente é amenorreia. O paciente está 4 meses sem menstruar, 5 meses, 7 meses, 9 meses. Você olha para a barriga, não está grávida, opa, é SOP. Então, é muito comum distúrbio menstrual, tá? A grande maioria tem distúrbio menstrual. E geralmente é amenorreia. Mas pode também ser a oligomenorreia, tá? Aquela paciente que menstrua a cada 45, 50 dias, menstrua uma vez a cada 2 meses. Também é bem comum esse quadro. A outra queixa dela, geralmente, é a pele, tá? Que é uma coisa que incomoda muito nós mulheres, né? Mulher detesta espinha, né? E aí a mulher, ela reclama, doutora, minha pele tá cheia de espinha, e eu não era assim, encheu de espinha, essas espinhas, geralmente são espinhas feias assim mesmo, pessoal, espinhas bem vermelhas, tá? Não é acnezinho pretinho, não, é espinha mesmo, tá? Então ela reclama da espinha, doutora, eu tô peluda, aí você vai ver, ela tá com buço, tá? Aqui é meio exageradinho, tá, gente? Geralmente ela não chega assim, não, eu coloquei mais para ilustrar para vocês mesmo. Mas geralmente você vê assim que ela tem um buço, tá? Quando você vai deitar na maca para examinar, você vê que tem uns pelinhos assim nos mamilos, entre as mamas, no abdômen, tá? Geralmente são pelos em região não habitual, tá? Pelo em região que é habitual nos homens, tá? Que é buço, mento, né? Eu tinha uma paciente que tinha bastante pelo, essa região assim, coitadinha, era bem feinha. Ela fazia barba. Literalmente, ela fazia barba. E aí elas têm uns pelinhos no mamilo, ali próximo do umbigo, no abdômen inferior, nas costas, na raiz da coxa, tá? Então, são regiões não habituais, geralmente, que essa mulher reclama que apareceu pelos, tá? Que a gente chama de hirsutismo. E geralmente ela tem maior quantidade de pelos mesmo no corpo todo, tá? Braço, pele, é uma mulher bem peluda. Algumas mulheres têm acantose nígricas, tá? Mas isso aqui não é regra, não é a grande maioria que tem, tá? Acantose nígricas. E pode ter também alopécia androgênica. O que é alopécia androgênica? Os cabelos, eles vão ficando fininhos, ralinhos, geralmente tem essa perda central, a gente começa a enxergar mais a raiz do couro cabeludo, tá? Então, o paciente fala, doutor, meu cabelo tá ralinho, tá caindo, meu cabelo não era assim, tá? Então, o quadro clínico, gente, de SOP é isso aqui, tá? Basicamente isso. E nós vamos pedir ultrassom, que também não é regra, tá, gente? Ter ovário policístico faz parte dos critérios, mas tem mulher que tem SOP que não tem ovário policístico, tá bom? Vou explicar para vocês os critérios já já. E aí a gente vê uma imagem assim, tá? No ultrassom. Esse ovário tá até bonitinho, eu já vi ovários bem, tipo, 5 vezes isso aqui. Eu tenho até um videozinho de uma paciente que eu fiz ultrassom, eu vou achar e vou mostrar para vocês, tá? O ovário cheio dessas imagenzinhas anecoicas, que são os folículos que ficaram ali presos, enclausurados, tá? Que não evoluíram, que não amadureceram, que não ovularam, e eles ficam ali tudo presos, tá? Aqui é só para comentar para vocês, não vou entrar em detalhes aqui, isso aqui é decoreba, né? A escala de Ferriman, para você classificar o hirsutismo.
Então, nós temos aqui 9 regiões, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 regiões para você avaliar a quantidade de pelos que essa mulher tem, tá? Então, aqui o buço, o mento, a região intermamária, a região aqui da linha... esqueci o nome disso aqui, no abdômen. Linha mediana, aqui raiz das coxas, nos braços, tá? Nossa, olha isso, gente, que feio. Nas pernas, nas costas, ali a região glútea, tá? Então, você vai somando, você vê mais ou menos, minha paciente está aparecendo mais ou menos isso aqui, aí você dá o número 2 para ela. Aí você vai ver o abdômen dela tá super cabeludo, aí você vai dar um 4. Mas, gente, sério mesmo, na prática, eu não uso essa escala, tá? Não vou mentir para vocês, não. Eu não uso. Eu bato o olho na paciente, eu tô vendo que ela tá peluda, pronto. Para mim, ela tem surtismo. Não preciso estar calculando nada disso aqui, não, tá? Isso aqui é para prova. Para prova, vocês têm que saber. Mas para prática, não conheço ninguém que usa, tá? Não sei se nos grandes ambulatórios endócrinos, se o pessoal usa essa escala, se é onde vocês fazem faculdade, se os preceptores de vocês usam essa escala. Mas onde eu me formei faculdade, onde eu me formei residência, nunca vi ninguém usar e eu também não uso, tá? Coloquei porque vocês têm que ter conhecimento. Agora, a propedêutica. Gente, muito importante isso aqui. SOP é diagnóstico de exclusão, tá? Igual eu tava brincando com vocês, quando a paciente entra no consultório, que eu vejo o biotipo dela, eu já penso, é SOP, mas eu tenho na minha mente que SOP é diagnóstico de exclusão, é porque eu tenho falho mesmo para SOP, geralmente eu não erro, só de ver. Então, assim, é muito importante, exame físico, tá? Lembrando que a SOP, ela leva a uma síndrome metabólica, tá? Geralmente essa paciente, ela pode estar hipertensa, com dislipidemia, sobrepeso, obesa, ela tem uma resistência à insulina, ela pode ser uma diabética. Então, a SOP, ela leva a uma síndrome metabólica, tá? Na verdade, ela faz parte de toda a síndrome metabólica. Então, é importante a gente avaliar a pressão arterial, o IMC, a relação cintura-quadril, né, que a gente vê o risco cardiovascular que ela tem. A gente avalia a cantose nígricas, você sempre tem que procurar isso na paciente. Avalia o hirsutismo, a acne, a alopécia. E os exames, gente, se uma mulher chega para você, isso vocês têm que aprender para a vida. Mulher chega e fala, doutora, eu estou 4 meses sem menstruar. Aí você já pensa numa gravidez. Não, doutora, mas não tem perigo de eu estar grávida, eu uso preservativo, eu me cuido, meu namorado, ele bota o negócio para fora, né, o coito interrompido. Não interessa, gente, tem que ter beta-HCG, isso vocês aprendam para a vida, tá? Eu vou contar o que aconteceu comigo, tá? Quando eu comecei, uma paciente 6, 7 meses sem menstruar, já pensei, é SOP, né? Não, doutora, eu tô 7 meses sem menstruar e eu uso preservativo e não sei por que eu tô sem menstruar e não sei o que tá acontecendo e eu tenho ovário policístico e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não pedi beta-HCG para ela, vocês acreditam? E aí pedi uns exames, pensei, isso deve ser ou é SOP ou é hiperprolactinemia. A gente pensa nos diagnósticos mais difíceis, né? E aí eu fui fazer ultrassom dela. Quando eu botei a sonda transvaginal, tinha um bebê de 5 meses lá dentro. Aí vocês pensam a minha cara, né? De vergonha. Isso já foi no retorno, tá? Eu pedi todos os exames para ela e quando ela veio no retorno, que eu fui fazer ultrassom e tinha um bebê lá, a coisa mais linda de 5 meses. Então, gente, não comam bola. Mulher está em amenorreia, beta-HCG. Mas, doutora, não tem perigo. Eu não tenho relação. Peça beta-HCG, tá? Tem paciente mentirosa. Tá? É importante nós avaliarmos TSH para a gente ver a tireoide, se essa paciente não tem hipotiroidismo, que é uma causa de amenorreia também, tá, gente? E prolactina também é importante. A hiperprolactinemia também leva a paciente à amenorreia.
Tanto a prolactina quanto o TSH, eles atrapalham Ai, desculpa, deu uma engasgada aqui. Tanto o TSH quanto a prolactina, eles alteram a secreção do FSH, tá? Então, essa paciente, ela fica amenorreia por conta disso, tá? Por conta do TSH que está alterado, que está alto, a prolactina que está alta. Então, a gente sempre tem que descartar essas duas hipóteses diagnósticas. Nós pedimos o FSH e o LH para ter noção, assim, não são eles que vão fazer diagnóstico, tá? Mas a gente pede para ter noção de quantidade mesmo, tá? Ver a proporção de um para o outro. Testosterona total e livre, essa mulher ela pode ter esse exame alterado, tá? Aumentado, mas também isso não é regra. Ela pode estar com os exames androgênicos laboratoriais todos normalzinhos, tá? O sulfadeia, tá? A gente pode pedir também, mas não se pede assim de cara. Mas geralmente eu peço para todas, tá? Mas não necessariamente você tenha que pedir, não. Estradiol e estrona, tá? São estrogênios diferentes. Geralmente essa paciente tem aumento de estrona e baixa estradiol. Insulina de jejum, TOTG, para a gente investigar a resistência à insulina. De repente essa paciente já é até pré-diabética ou diabética. Glicemia, lipidograma, porque igual eu falei para vocês, o hiperandrogenismo leva à dislipidemia. E a 17-OH progesterona, pensando em diagnóstico diferencial, tá? Então, aqui, beta-HCG você vai pedir para descartar gravidez. TSH você vai pedir para descartar hipotiroidismo e hipertiroidismo em menor parcela, tá? Geralmente é o hipo que causa menorreia. Prolactina para descartar a hiperprolactinemia. A 17-OH progesterona e sulfadeia, você pensa para diagnosticar hiperplasia adrenal congênita, tá? Mas isso é um diagnóstico raro, tá, gente? Então, assim, não se pede de início para as pacientes esses dois exames aqui, não, tá? E geralmente os níveis são muito elevados, tá? Acima de 200. O sulfadeia também, se ele estiver muito alto, você vai pensar em tumor de adrenal. Paciente com SOP não vai ter sulfadeia tão alterado a este ponto, tá? Testosterona total, se tiver também muito alterado, você tem que pensar se de repente o seu ovário não tem um tumor que seja secretor de testosterona. E o cortisol urinário para síndrome de Cushing, tá? Mas assim, gente, esses exames aqui, geralmente nós não pedimos de início, tá? A gente pede esses daqui. Geralmente eu peço testosterona, tá? Total e livre. E basicamente é isso, tá? Esses daqui a gente não pede assim muito de cara, não, tá? Só se você, por exemplo, você investigou, não é SOP, e essa paciente tem sinais de hiperandrogenismo, aí você já parte para investigar essas outras doenças aqui. E alerta, paciente com sinais de virilização, não é SOP, tá? Mulher com SOP não vai ter sinais de virilização, que é engrossamento da voz, aumento de clitóris, tá? Igual aquelas mulheres que usam bomba. Paciente com SOP não tem isso, gente. Então, mulher, você vai examinar, mulher tá com clitóris muito grande, tá com a voz de homem grossa. Então, assim, desconfia, tá? Já pensa que pode ser um tumor ovariano secretor de testosterona, um tumor de adrenal, tá? Essa paciente, ela vai ter muito, mas muito androgênio, tá? Muito mais do que na SOP, tá? Então, orelha em pé se ela tiver sinais de virilização. Os critérios diagnósticos que todo mundo sabe, quem estuda SOP já estuda de cara. Quais são os critérios diagnósticos, tá? São 3, basta eu ter 2 para fechar o diagnóstico. O principal deles é o distúrbio menstrual, tá? É uma mulher que tem oligomenorreia, uma mulher que menstrua a cada 2 meses, 3 meses, ou é a mulher mesmo que está em amenorreia, ela fica meses sem menstruar, tá? Eu já peguei uma paciente que estava há 1 ano e meio sem menstruar. Mas assim, eu acho que tem paciente que fica muito mais tempo que isso, tá? E
Se ela está sem menstruar, ela está em anovulação, né? E uma das queixas dela é o quê? Infertilidade, tá? Muitas vezes a gente faz diagnóstico de SOP em pacientes inférteis. O outro critério é o hiperandrogenismo, seja clínico ou laboratorial. O clínico são aqueles sinais que eu falei para vocês: pele com acne, hirsutismo, alopecia androgênica, tá? Paciente reclama que a pele é muito oleosa. Então, isso é a clínica de hiperandrogenismo. Ou laboratorial, que é a testosterona alta, ou sulfadéia alta, tá? E o ultrassom, tá? Antigamente falava-se que se este ovário tivesse 12 ou mais folículos antrais, que são folículos que medem de 2 a 9 milímetros, ou um volume ovariano maior que 10, era considerada uma paciente com ovários policísticos. Só que as últimas diretrizes, tem 2 anos, foi em 2018, eles mudaram para 20 folículos, tá? Não é mais 12 folículos. Então, o ultrassom tem que me mostrar um ovário com 20 ou mais folículos, medindo de 2 a 9 milímetros, tá? Ou seja, não tem folículo dominante, tá? Lembra que o folículo dominante, ele tem mais de 10 milímetros. Então, se de repente eu pego um ovário desse e vejo que tem um folículo enorme aqui, aí eu vou medir, ele tem 11 milímetros, esquece. Eu não posso falar que esse ovário é policístico, tá? Eu peço para ela vir no mês que vem, para a gente repetir o ultrassom, ver se sumiu aquele folículo e ver se estão só mesmo os folículos antrais para eu falar que ela tem ovário policístico, tá? Então, tem que ter 20 ou mais folículos antrais, medindo de 2 a 9, não pode ter folículo dominante, ou um volume ovariano maior que 10, tá? Às vezes a paciente não tem folículo ovário policístico, mas ela tem um ovário grande, tá? Ela tem um ovário de 15, de 18, de 22, só um ovário grande, tá? Já entra no critério também. E não precisa ser os 2 ovários, tá, gente? Basta um para poder falar que ela tá com ovário policístico. Então, gente, desses 3 critérios, basta eu ter 2, tá? Então, a minha paciente com SOP, ela pode ter amenorreia, a pele dela é linda, ela não tem pelos, mas o ultrassom tá cheio de cistinhos, policisto. É uma paciente com SOP. Ou a minha paciente sangra direitinho, mas tá a pele cheia de acne, oleosa, cheia de pelo e o ultrassom tá policístico. É uma paciente com SOP. Não é comum, tá? Esse segundo exemplo. Geralmente ela tem distúrbio menstrual. Ou, de repente, é uma paciente que está em amenorreia, tá com a pele cheia de acne, de pelo, de oleosidade, e o ultrassom é lindo. O ovário dela é a coisa mais lindeza do mundo, não tem policístico, não tem nada. Mas é uma paciente com SOP, tá? Então, não precisa ter os 3 critérios e não precisa ter o ultrassom mostrando ovário policístico. O tratamento, gente, depende do objetivo final, tá? O que a minha paciente quer? Ela quer engravidar? Não, ela não quer engravidar. Ela quer anticoncepção? Não, ela não quer anticoncepção. Ela tem resistência à insulina? Não, não tem resistência à insulina. Então, eu tenho que avaliar, não é receita de bolo, eu tenho que ver qual que é o perfil dela, o que ela deseja para a vida, se ela já tem filho, se não tem, se ela está tentando engravidar, se é uma mulher infértil, tá? Acontece muito, mulheres que querem engravidar e não conseguem por conta do... E aí, nós temos tratamento para controlar a irregularidade menstrual, para tratar o hirsutismo, tratamento para induzir a ovulação e o manejo da resistência à insulina, tá? Então, vou explicar para vocês esses 4 quesitos aqui. O tratamento geral para todas as mulheres, não interessa se ela quer engravidar, se ela não quer, se ela quer menstruar, se ela não quer. Tratamento geral. Primeira coisa, não há tratamento definitivo, tá, gente? A síndrome dos ovários policísticos, igual tá falando para vocês, é um problema sistêmico, tá? Hormonal, metabólico, que envolve diversas coisas, tá? Então, a gente não tem uma receitinha de bolo para ir lá falar, toma isso aqui que vai acabar todos os problemas da sua vida com essa doença. Não é bem assim, tá?
Então, primeira coisa, essa mulher que geralmente está em sobrepeso ou ser obesa, é dieta, tá? Primeira coisa, dieta. Minha senhora, você tem que emagrecer, tá? Você tá muito fofinha, você tem que perder tantos quilos. Aí você vai lá ver o peso dela, você fala para ela, olha, você tem que perder pelo menos uns 5, dói, tem mulher que não quer saber de dieta, não quer saber de emagrecer, não quer saber nada disso. Ela quer sair do consultório com a receitinha do anticoncepcional, tá, gente? Que eu fico revoltada. SOP é muito mal manejado, gente, muito mal manejado. Geralmente as pessoas tratam com anticoncepcional. Aí ela sai com a receitinha dela de Selene ou de Diane 35 e ela acha que aquilo ali vai resolver os problemas da vida dela, tá? Não é assim que trata SOP, tá? Então ela tem que emagrecer, ela tem que fazer atividade física, caminhada, tá? Exercício aeróbico para ajudar a perder peso, para diminuir essa resistência à insulina. Se a mulher ela quiser engravidar, estudos mostram que se ela perder 5%, gente, é tão pouquinho, se ela perder 5%, ela já pode restituir o seu ciclo menstrual normal, ela já pode voltar a ovular, tá? Então tem que emagrecer. O que a perda de peso leva? Leva à diminuição da insulina, tá? Porque a gente melhora a resistência insulínica. Eu diminuo os androgênios e eu aumento essa HBG que vai se ligar aos meus androgênios, tá? Então, consequentemente, se eu aumento essa HBG, eu diminuo meus androgênios, tá? Então, é muito importante a perda de peso. O IMC abaixo de 27 que é o ideal, diminui os androgênios e a resistência à insulina, melhorando a fertilidade, tá, gente? Então, é muito importante falar isso para paciente de vocês. Tá, a paciente, ela quer tratar o distúrbio menstrual. O tratamento de escolha para tratar o distúrbio menstrual é o anticoncepcional, tá? Combinado, que tenha ciproterona, que é um tipo de progesterona que tem ação anti-androgênica, tá, gente? Então, essa progesterona, ela é maravilhosa, porque ela tem esse efeito anti-androgênico, tá? Ela é maravilhosa para quem tem SOP, tá? Mas para uma mulher normal, ela não é boa. Eu não passo, sabe por quê? Ela diminui os androgênios da mulher e ela diminui o libido. Então, as mulheres reclamam muito que começa a tomar pílula e diminui muito o desejo sexual, tá? Quem for ginecologista, quem atender mulheres, vai ouvir muito isso no consultório. Então, eu não passo para paciente nenhuma anticoncepcional com ciproterona. Passo só em pacientes com SOP. Ou pacientes que são muito acneicas, muito hirsutas, que não são SOP, aí geralmente eu passo. Mas caso contrário, não, tá? Então, no caso da SOP, a gente passa um anticoncepcional oral combinado que tem a ciproterona, que é o que eu estava falando para vocês, o Diane 35, o Selene, tá? O Ferane, acho que é Lidian, tem um monte aí, tá? Mas os mais famosinhos, os popstar, são o Diane 35 e o Selene. Ó, não tô ganhando nem 50 centavos no laboratório deles, tá? Eu queria até ganhar, mas não tô ganhando nada. Mas são os mais famosinhos mesmo. Então, assim, gente, não é para tratar a SOP, tá? É para tratar o distúrbio menstrual, porque ele vai melhorar essas coisinhas aqui, ó. Vai suprimir o LH, tá? O componente da ciproterona. O componente estrogênico da pílula vai aumentar o SHBG. Por isso, gente, só um parênteses aqui. Paciente que usa pílula, não só da ciproterona, qualquer pílula via oral, queixa também de queda de libido, porque o estrogênio, ele aumenta o SHBG no fígado. Então, o SHBG, ele sai catando todas as nossas testosteronas livres no sangue. Então, diminui nosso androgênio e aí diminui o libido, tá? Muito comum, usuário de pílula, tá? Então, o estrogênio da pílula vai aumentar o SHBG, segurando nossos androgênios aí no sangue. Consequentemente, nossos androgênios vão diminuir, os androgênios circulantes.
vai inibir a 5-alfa-redutase, que é aquela enzima que lá na pele vai transformar a androstenediona em dihidrotestosterona, levando à formação de pelos, tá? Então, a gente consegue melhorar também o hirsutismo. E a progesterona, ela vai agir no endométrio, deixando o endométrio mais fino, tá? Porque essa paciente, ela tem muito estrogênio, né? Estrogênio periférico, não é ovariano, nunca confundam isso. Ela tem muito estrogênio, só que esse estrogênio, que é a estrona, prolifera o endométrio. Então, a progesterona, ela vai agir afinando o endométrio, tá? Parece perfeito isso aqui, né? Gente, mas o doutor acabou de falar que o anticoncepcional não trata a SOP, mas parece que está fazendo tudo. Realmente, gente, ajuda em tudo isso, mas não vai tratar o problema base, tá? Então, a gente tem outras coisas para fazer também. Mas é importante, tá? Passar o anticoncepcional. Eu não digo que não é para passar, mas não é só isso, tá? Então, não só ginecologistas, vários médicos, os médicos que trabalham no postinho, que atende muitas mulheres, clínico geral, e muitos GOs também passam apenas anticoncepcional para paciente, tá, gente? E muitas vezes nem orienta que o paciente tem que fazer atividade física, tem que emagrecer. E a paciente, ela toma anticoncepcional um tempo, passa um tempo, ela para de tomar, e aí passa um tempo, volta todo o problema dela, tá? Então, nunca vai tratar o problema base dela. Agora, por exemplo, essa paciente, ela não quer anticoncepção, ela é laqueada, por exemplo, tá? Ela não quer anticoncepção, ela não precisa, ela só quer que regule o ciclo menstrual, ela quer menstruar, ela tá incomodada que não tá menstruando, ela quer menstruar. Então, a gente pode passar só uma progesterona, tá? A gente pode passar para ela medroxprogesterona, o nomegestrol ou a progesterona micronizada, que é o famoso Ultrogestan, tá? Então, a gente pode passar para essa mulher usar de 10 a 14 dias no mês para que ela possa menstruar, tá? Enquanto ela estiver tomando, ela vai continuar sem menstruar. Quando ela parar de tomar, por privação hormonal, ela vai descamar o endométrio e vai sangrar, tá? Então, geralmente, quando ela parar essa progesterona, vai passar uns 3, 4, 5 dias, ela vai menstruar. Então, a gente vai fazer o quê com esse esquema terapêutico? A gente vai mimetizar a segunda fase do ciclo, que é aquela fase em que ela está muito tempo sem passar. Lembra que eu expliquei para vocês? Ela está em constante fase proliferativa, ela está em constante fase, primeira fase de ciclo. Ela não tem a segunda fase, tá? Por quê? Porque ela não teve o pico do estradiol, ela não teve o pico do LH, ela não ovulou, ela não formou o corpo lúteo, ela não produziu progesterona, portanto, ela não tem segunda fase do ciclo. Então, a gente vai mimetizar essa segunda fase, ela vai menstruar, vai ficar super feliz. Mas é importante lembrar, esse esquema terapêutico não confere anticoncepção, tá? Então, tem que ser muito bem claro para a paciente, você não está protegida de gravidez, tá? Você pode engravidar. Então, geralmente a gente não usa muito isso aqui não, tá, gente? Eu uso esses esquemas, não é nem em paciente com SOP, é em paciente que está na fase do climatério. A paciente climatérica, ela tem muitos ciclos anovulatórios por conta de falência ovariana. Então, ela tem muitos ciclos que ela não ovula, né? Os folículos, eles não conseguem amadurecer. E a gente usa essas progesteronas para poder regular, para ela ciclar, menstruar tudo certinho todos os meses, tá? Então, eu não uso muito em SOP isso aqui, não. Eu prefiro usar o anticoncepcional combinado, que a gente tem aqueles benefícios lá que eu mostrei para vocês. E quando que a paciente vai começar a tomar isso aqui? Hoje, tá? Ela consultou com você hoje, você dá a receita para ela hoje e fala, olha, você tá tantos meses sem menstruar, pode começar a tomar hoje essa pílula aqui, tá? Então, não precisa estar esperando nada, não. Ou eu posso passar para ela também a medroxprogesterona a cada 90 dias, que é o Contracep, o Depo-Provera. Eu, particularmente, não gosto. Porque, assim, tem muitas mulheres que não se adaptam a essa injeção
E nós temos que esperar os 90 dias para poder corrigir esse distúrbio hormonal que foi causado pela injeção, tá, gente? Então, na minha prática, olha, sem brincadeira, eu acho que eu tenho 1 ano que eu não prescrevo essa injeção para ninguém. Assim, nem como anticoncepcional, eu não gosto mesmo. Tem muita mulher que fica tendo spot, ela fica aí os 90 dias sangrando, e ela volta no consultório, ai, doutora, eu tô sangrando. Aí você tem que falar para ela, paciência, meu bem, vai passar, paciência. Falta só 89 dias para acabar a tua injeção, fica tranquila. Então, assim, eu acho péssimo, eu não gosto. Mas faz parte do tratamento, tá, gente? Dá para usar também para regular ciclo, tá? Geralmente as mulheres, assim, eu não acho legal também, porque essa injeção, ela deixa a mulher em amenorreia, tá? Então, ela serve como anticoncepcional, tá? Ela não vai regular ciclo, a mulher vai continuar sem menstruar. Para o hirsutismo, o que a gente pode usar? A gente pode usar o anticoncepcional combinado com ciproterona, né? Lembra que eu falei para vocês que a ciproterona, ela também diminui a 5-alfa-redutase, que é a enzima que converte a androstenediona em dihidrotestosterona lá na periferia, né? Formando os pelos. Então, a gente pode usar a ciproterona, tá? Posso usar também a espironolactona, tá? Que é o famoso aldactone, que é um diurético que tem efeito antiandrogênico, tá? Ele compete pelos receptores lá de dehidrotestosterona. Então, a gente pode usar nessa dose de 25, 50 ou 100 miligramas, tá? Geralmente, a gente usa uma dose maior de 100 miligramas mesmo, tá? E é bom que é um diurético, geralmente mulher tem queixa de inchaço, né? E aí ajuda também a dar uma soltadinha aí. Ou a finasterida, tá? É a espiro ou a finasterida, tá? Que tem o mesmo efeito. A gente usa na dose de 1 miligrama dia. Na minha prática, eu não costumo usar a finasterida, não. Eu uso a espironolactona mesmo, tá? Eu gosto bastante dela. A melhora, ela só é observada após 6 meses de uso, tá? Então, assim, você tem que deixar bem claro para a mulher. Você não vai começar a tomar o remédio hoje e mês que vem você vai estar toda lisinha, não, tá, querida? Você vai continuar peludinha mais um tempo aí, então tem que ter paciência, tá? Então, o que você pode orientar ela? Fazer laser, depilar, tá? Então, vai tratando aí com um tratamento cosmético, tá? Até passar esses 6 meses e aí essa redução de pelo realmente ocorrer. Agora, minha paciente quer engravidar e ferrou tudo, tá, gente? Aí é complicado, tá? Os livros falam, dá citrato de clomifeno, vamos induzir ovulação, e aí tá tudo certo. Não é bem assim, tá? Primeira coisa, tem que emagrecer, a gente tem que corrigir esses distúrbios hormonais, a gente tem que corrigir esse distúrbio metabólico, tem que preparar o cenário para receber um bebê, tá? Porque, gente, pensa, eu vou induzir ovulação numa mulher que tá com uma síndrome metabólica, uma resistência insulínica, tá com dislipidemia, tá sobrepeso, obesa, a chance dela ter um aborto é grande, dela ter uma diabetes gestacional, uma pré-eclâmpsia. Então, por que eu vou de cara passar citrato de clomifeno para ela, tá? Então, não é bem assim. Então, você fala para ela, minha senhora, segura aí, tá? Gravidez, sei que você quer muito engravidar, mas vamos preparar o campo, tá? Vamos deixar o estádio bonito para receber esse bebê, tá? Então, vamos emagrecer, tá? Ficar bonita, diminuir esses pelos, corrigir essa pele, tá? Vamos fazer atividade física. Então, você tem que dar uma estimulada na mulher, sabe? E você pensa assim, menino, se você engravidar, sobrepeso desse jeito, vai ser difícil você emagrecer depois. Então, assim, né? Conversa assim com carinho, né? Porque às vezes a paciente, gente, eu tô brincando assim, mas é sério. O paciente chega no consultório, doutora, eu quero engravidar. Mas eu quero engravidar. Então, assim, a gente tem que orientar. Ela não sabe que ela está com uma síndrome metabólica, ela não sabe que cacete que é esse de síndrome metabólica, o que é resistência à insulina, mas insulina não é aquela injeção que o diabético toma, a única coisa que ela sabe da insulina é isso, que é aquela injeção que o diabético fura a barriga todo dia para tomar. Então, você tem que explicar isso. Eu pego um papel, eu pego uma folha em branco,
E eu desenho, tá? Eu desenho os androgênios, eu desenho a insulina, e eu fico assim, olha, você tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui que acontece com você, ó, um ciclo vicioso, tá? Você tem excesso de hormônio masculino. E aí você tem que explicar para a paciente, para ela entender que ela não está no momento de engravidar, tá? Mas aí, gente, ela emagreceu, né? Preparou todo o cenário, corrigiu resistência à insulina. Então, aí você pode induzir realmente a ovulação com citrato de clomifeno, tá? O protocolo que a gente usa é de 50 miligramas uma vez ao dia, 5 dias, tá? Começando a partir do 3º ou 5º dia do ciclo menstrual, tá? Primeira coisa, o paciente tem que estar com ciclo regular para você saber o que é 3º ou 5º dia do ciclo, né? Se a paciente está em menorreia, como que você vai saber? Né? Que dia que é o 3º ciclo? Sei lá que dia que é o 3º. A mulher menstruou tem 9 meses, né? A metformina, ela é fantástica, tá? Eu passo assim para quase todas as minhas pacientes, tá? A metformina, porque geralmente essa paciente tem resistência à insulina. Eu peço também, gente, na minha rotina laboratorial, a insulina, tá? Eu peço insulina e geralmente esses pacientes têm insulina alta. Então, a gente, independente de ter ou não, se você vê que ela já tem até uma cantose nigricans, ela já tem sinal de que está com resistência à insulina, passa metformina, tá? Passa 500 miligramas. Lembrando, gente, metformina dá muitos sintomas gastrointestinais, tá? Esse paciente pode ter diarreia, pode ter náuseas, vômito, indigestão, pode sim ter o zezéu. Então, metformina tem que começar devagarzinho, tá? Não vai passar 1,5 gramas para ela de cara, não, tá? Que ela vai te odiar. Ela vai mandar mensagem para sua secretária falando: esse remédio que a doutora me passou tá me fazendo mal, tá? É desse jeito, gente. Então, passa metformina, 500 miligramas, um comprimidinho após o jantar, tá? Fala para ela sempre comer antes, querida, não toma de estômago vazio, tá? Eu falo sempre, friso isso, não toma de estômago vazio, tá? Então, toma 500 miligramas após jantar, uma semana. Na segunda semana, você aumenta para 1.000 miligramas pós-jantar. E na terceira semana, você aumenta para 1.500 miligramas. Aí você pode dividir em 2 tomadas, em 3 tomadas. Eu não gosto de 3, eu coloquei 3 tomadas porque foi do livro que eu tirei a referência para dar aula para vocês. Mas eu não gosto não, porque, gente, eu sou péssima. Para eu tomar um antibiótico, se me der uma infecção, eu tiver que tomar antibiótico 7 dias, eu tô ferrada. Eu não gosto de tomar comprimido. Então, você pensa, o paciente tomar 3 vezes ao dia é péssimo, tá? O paciente não vai tomar. Então, passa no máximo 2 vezes ao dia, tá? Tem aquela metformina XR, que é de... A XR é uma que é liberada durante o dia todo, tá? Ela é liberada devagarzinho no nosso organismo. Então, ela tem menos efeito colateral, tá? Você pode passar a metformina XR, por exemplo, 500 miligramas após café da manhã e 1.000 miligramas após jantar, tá? Para poder dar os 1.500 miligramas. Mas não precisa ser o XR não, tá, gente? Pode ser metformina normal, aquela do postinho mesmo, tá? E aí, paciente que quer engravidar, você pode dar metformina com citrato de clomifeno, tá? Depois que você preparou todo o terreno para essa gestação, tá? Pode-se também associar análogos de GNRH e gonadotrofinas, isso é uma coisa mais específica, tá? Isso eu nem trabalho com isso, eu sei a teoria, mas na prática eu não faço, porque isso é mais para ginecologista que trabalha com fertilidade, tá, gente? Com fertilização. E é importante uma avaliação ultrassonográfica para acompanhamento do crescimento folicular, tá? Porque esses medicamentos, eles podem aumentar demais o folículo e romper, e essa paciente tem, inclusive, um abdômen agudo, tá? Então, assim, não é tão simples, tá? Então, é importante a avaliação ultrassonográfica para acompanhamento do crescimento folicular e também para ter o melhor momento do coito, tá? A gente faz ultrassom para ver o tamanho do folículo, tá? Se o folículo tiver com seus 17, 18 milímetros, esse folículo está prestes a eclodir e liberar o óvulo. Então, a gente viu que o folículo está grande, a gente já fala para o paciente, ó, capricha, viu? É hoje.
para tentar engravidar, tá? Então, a gente faz o coito programado. E aí, a gente pode usar também medicação nessa fase, tá? Mas isso é bem específico, não vou entrar em detalhe com vocês. Mas o citrato de clomifeno, gente, pode usar, tá? Os médicos do postinho, eles pegam a bula lá no Google, vê como é que usa o citrato de clomifeno e passa tudo para a mulherada, tá? Não tem segredo não, pode passar sem medo. Uma vez ao dia, 5 dias, do 3º ao 5º dia do ciclo. Tem muita mulher que engravida, tá? O clomifeno, ele é um medicamento antiestrogênico. Ele inibe o efeito do estrogênio lá na nossa hipófise, e aí com isso, né, lembra que o estrogênio ele tem efeito de feedback negativo com FSH, né? Então, se o estrogênio está baixo, eu aumento o meu FSH. Então, o clomifeno ele compete ali com receptores do estrogênio, e aí deixando o nosso estrogênio baixo, e aí nosso FSH dispara ali para a gente recrutar folículo e ovular depois, tá? Então, o mecanismo do clomifeno é basicamente isso. E tem também tratamento cirúrgico, que não é muito comum, tá? Esse primeiro aqui eu coloquei só para vocês terem noção do que já existiu, mas não se usa, não se faz isso mais, que é uma ressecção em cunha, tá? Do ovário, em cunha, assim. Bilateral, que é a cirurgia de Taylor. Está em desuso, por quê? Porque você tira, você resseca um tanto assim do ovário, né? Você tira uma fatia do ovário, então você está jogando fora um bocado de reserva ovariana. Então, isso não se faz mais, tá? Essa mulher, coitadinha, já tá difícil para engravidar, você vai arrancar um pedaço do ovário dela? Eu, sinceramente, não sei por que criaram isso, não. Mas, enfim, diz que quando você tira esse pedaço do ovário, você diminui androgênio, e aí faz coisa arada toda lá no ovário, mas tem muito mais desvantagem do que vantagem. E é feito, hoje em dia, quem trabalha com videolaparoscopia, não atua nessa área, se precisar chegar a um ponto desse, eu encaminho. É o drilling ovariano, tá? Ou a eletrocauterização laparoscópica. O que é isso? É exatamente o que vocês estão vendo nessa foto. Com o eletrocautério ali do equipamento da videolaparoscopia, vai fazendo essas perfurações, essas cauterizações no ovário. Isso vai dar um choque ali no ovário, tá? Vai levar o quê? A diminuição dos androgênios, né? Na tentativa de regular esse sistema hormonal do ovário. Só que diz que isso também pode diminuir a reserva ovariana, tá? Você dá umas fritadas lá nos coitadinhos dos folículos, talvez não é tão legal, tá? Mas eu tenho paciente no consultório que me relatou que engravidou depois que fez isso, tá? Eu não tenho muita vivência de se realmente isso tem muita melhora na prática, mas uma paciente, ela falou para mim que há 3 anos atrás ela fez isso aí com ginecologista videolaparoscopista e ela engravidou. Achei bem bacana. Então, gente, aqui, resumindo, tá? A SOP, né, que é a anovulação crônica e o hiperandrogenismo, isso aqui é as duas coisas que acontecem com a SOP, é exatamente isso. Que leva à irregularidade menstrual, que nós podemos tratar com controle nutricional e exercício físico e contraceptivos orais. A SOP também leva em surtismo, que nós conseguimos controlar com controle nutricional e exercício, e contraceptivos orais e espironolactona. A SOP, que causa infertilidade, que controlamos com controle nutricional e exercício físico e indutores da ovulação. E a SOP, que causa resistência à insulina, que controlamos com controle nutricional e exercício e com a metformina. Então, vejam, gente, o pilar do tratamento é o controle nutricional e o exercício físico. Tem que ter isso aqui. Mas, doutora, eu não gosto de fazer atividade física. Tem que fazer, querida. Tem que fazer, tá? Com SOP, sem SOP, tem que fazer exercício físico. Opa, tá, é isso mesmo, já acabei. Gente, aí
A pergunta que não quer calar. Tá, mas, doutora, eu não quero engravidar. Eu tô super feliz que eu não menstruo. Nossa, que maravilha, não preciso usar absorvente. É tão bom, doutora, não preciso tomar anticoncepcional. Eu não engravido. Ou eu não tenho namorado, ou eu tenho namorada. Inúmeras coisas, tá, gente? Eu não quero tratar, doutora. Para que eu vou tratar esse trem? Gente, tem que tratar, tá? Só não vai tratar se a mulher realmente não quiser, tá? Mas você vai arregalar o olho para ela e vai contar tudo que pode acontecer de ruim na vida dela, tá? Você vai fazer um terrorismo. Que ela vai falar, doutora, me trata, pelo amor de Deus. Tá? Ela vai querer tratar, eu garanto para vocês que ela vai querer tratar. Gente, não tem opção, tem que tratar. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que a SOP, ela leva a um distúrbio metabólico, tá? Uma síndrome metabólica. Então, essa paciente, ela tem maior risco de ter diabetes, de ter hipertensão, de ter infarto, de ter AVC, de ter apneia do sono, de ter hiperplasia do endométrio, que pode levar a um câncer de endométrio, um câncer de ovário, um câncer de mama, porque ela está estourando de estrogênio, só que é estrogênio periférico, mas não interessa, ele age em todos esses lugares. Ela tem essa síndrome plurimetabólica, ela vai ter dislipidemia pelo hiperandrogenismo. Se ela engravidar, ela pode ter pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, abortamento espontâneo. Gente, olha o tanto de coisas que essa mulher está suscetível a desenvolver. Então, tem que tratar a SOP, tá? Querendo ou não tá querendo, tem que tratar. Você explica tudo isso. Se a tua paciente não quiser, aí é um problema particular dela, né? Quem vai ter os problemas no futuro é ela. E isso é certo, tá? No mínimo, uma diabetes no futuro ela vai ter, tá? No mínimo. Não, diabetes e hipertensão, né? Que é sempre o combo, né? Lembra do hiperdia dos postos de saúde? Tá? Então, é exatamente isso aqui, ó, o endométrio, ó, ele vai proliferando, 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 proliferando. Ah, gente, uma coisa que eu não falei para vocês. A mulher que tem sangramentos na SOP, não é um sangramento de menstruação, é um sangramento de isquemia dessa região apical do espessamento, né? Espessa tanto que essa região apical, ela isquemia e ela descama, e aí essa mulher menstrua, tá? Então, na verdade, não é a menstruação, é um sangramento de isquemia da região apical do espessamento, tá? Então, é isso o sangramento dela. Então, conclusão, tá? A SOP não é simplesmente um distúrbio com consequências a curto prazo. Ah, infertilidade, pele com acne, oleosidade, pelo, menstruação irregular e sutismo. Não é só isso, gente. É também uma doença que leva sequelas para a nossa saúde a longo prazo, tá? Então, é muito importante. Isso é uma frase do Williams. Eu estudo muito pelo livro dele, tá? Esse livro aqui, ó. Eu acho fantástico. Mas tem que ter paciência para ler, tá? Porque ele fala pelos cotovelos. Pensa num livro grande e ele rodeia, 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 mas você entende pra caramba. E esse livro aqui também é muito bom. Ele é mega antigo, tá? O Speroff, mas ele é, assim, perfeito para você estudar endocrinologia ginecológica, tá? Geralmente tem nas bibliotecas das faculdades, dos hospitais, né, onde tem residência. E esse aqui é um livrinho da Febrasgo para residentes, aqui eu comprei na época da minha residência. Ele tem bastante coisa, assim, para consulta rápida, sabe? Então, gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham aprendido que SOP não se trata só com anticoncepcional, igual a maioria das pessoas manejam, passando de ANE, selene, não é só isso. A gente tem que abaixar os androgênios dessa mulher, a gente tem que tratar a resistência insulínica, e isso a gente melhora com atividade física, emagrecimento, medicamento para melhorar a resistência à insulina, metformina, medicamento para baixar os androgênios, além do anticoncepcional, a espironolactona ou a finasterida, tá? Mais usualmente a espironolactona. E é isso, tá? Mulher que quer engravidar, você pode induzir ovulação depois que você tratar todos esses distúrbios endócrino-metabólicos, tá bom? Espero que vocês tenham entendido.
Perguntas podem fazer. Doutora Mariana, em nome da Liga, eu queria dizer... Oi, doutora, em nome da Liga, eu queria agradecer por essa excelente aula. Muito obrigada. Foi muito boa, muito proveitosa. Desde que eu conheci o seu Instagram, eu tenho aprendido bastante ginecologia. É muito interessante, a senhora posta direto, a gente vê como a senhora realmente ama a sua profissão. A senhora está de parabéns. Até eu queria recomendar às pessoas que gostam do assunto lhe seguir no Instagram, porque é muito interessante, porque a senhora posta todo dia, né, várias coisas que acontecem no seu consultório, e a gente consegue acompanhar justamente como que é o dia a dia do médico, né? Sim. A senhora poderia falar o seu Instagram para as pessoas? Sim, meu Instagram é doutora Mariana Amália. Tudo emendado assim. Tem 2 Azinho mesmo, tá? Mariana Amália. Deixa eu mostrar, tem uma imagem aqui do ultrassom que eu fiz de uma paciente. Vou mostrar para vocês. Tá vendo aí? Sim, sim. Olha só, gente, esse ovário. Olha o tanto de folículos. Aqui não precisa nem contar, né, gente? Sinceramente, eu não conto, tá? Os critérios falam que tem que ter 20 ou mais folículos pré-antrais, mas aqui não precisa nem contar. Olha o tanto. Ah, são muitos, 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 muitos. Com relação às perguntas, nós tivemos mais de 50 perguntas, vai ficar impossível responder todas. Nosso público, nós tivemos até mais de 240 pessoas online assistindo, então agradecendo muito a aula e lhe elogiando bastante no chat. Agora, indo para algumas perguntas, doutora Mariana, devido ao risco de CA em endometriose, existe alguma recomendação de esterectomia? Repete de novo, eu distraí aqui. Devido ao risco de CA de endometriose, existe alguma recomendação de esterectomia? Não, não fazemos esterectomia para prevenir CA de endométrio, não. Até porque, igual eu expliquei para vocês, nós temos um problema metabólico hormonal. Então, eu tirar o útero, eu não vou corrigir esse distúrbio dela. Tá? Ela vai continuar tendo risco de ter outras doenças. Ela pode não ter o CA de endométrio, mas ela pode ter infarto, tá? Diabetes, todas aquelas coisas aradas tudo que eu expliquei para vocês. Certo. Indo para outra pergunta. No caso de uma mulher com SOP engravidar, ela corre risco de perder o bebê? Corre. Um dos slides eu falei para vocês, paciente com SOP, ela tem risco de abortamento, porque ela tem deficiência de progesterona. Lembra que essa paciente ela não produz praticamente progesterona? E a gente precisa muito da progesterona na fase inicial da gravidez. Então, essa paciente ela tem um grande risco de abortamento, não só pela baixa progesterona, mas também pelo hiperandrogenismo, tá? Então, ela tem mais risco de aborto, sim. Outra pergunta. Doutora Mariana, uma mulher com SOP e idade avançada, existe alguma possibilidade de ela engravidar? Ela tem 2 problemas aí, né, gente? Um é a SOP, que já dificulta engravidar pelo fato de não ovular, e a idade avançada, que também ela tem falência ovariana, ela tem poucos folículos, e ela também não vai estar ovulando. Então, ela tem 2 coisas que dificultam a gravidez. É muito difícil, tá? Às vezes tem que fazer indução, fertilização, tá? Não é bem complexo isso, não é fácil, não. Outra pergunta é uma paciente com SOP, os anticoncepcionais pode ser tomado por quanto tempo sem parar? Geralmente eu trato minhas pacientes 6 meses e peço o retorno, tá? Então eu passo para ela, olha, você vai ficar usando anticoncepcional 6 meses, a espironolactona, a metformina, daqui 6 meses você volta, eu vou te avaliar como que você melhorou todo o seu perfil clínico, laboratorial e ultrassonográfico, tá? Então eu avalio minhas pacientes sempre dessa forma.
tá? Então, geralmente, não tem tempo. Ah, o seu tratamento vai durar 9 meses. Não tem isso, tá? Na minha vivência, eu passo 6 meses, peço retorno para avaliação. Não que ela vai usar só os 6 meses ou que ela vai usar um ano. É para avaliação, para a gente ver. De repente, nesses 6 meses, ela melhorou todo o perfil dela, ela emagreceu, melhorou tudo. Então, assim, ela quer engravidar e a gente vai induzir a ovulação, entendeu? Aí a gente já muda o cenário, tá? Mas não tem regra, não, gente. Isso não é receita de bolo. Certo. Alopécia androgênica, ela pode ser causada por produtos químicos? Não, o nome já diz, alopécia androgênica ou androgenética. Quer dizer o quê? Uma alopécia, uma perda de cabelo por androgênios, tá? Então, são alopécias causadas por coisas diferentes, tá, gente? E qual é a diferença da paciente com SOP, só que ela não tem o sobrepeso, ela também tem um peso normal? Ah, sim, igual eu estava falando para vocês, 60 a 70% das mulheres com SOP estão sobrepeso ou obesas. Só que nós temos de 30 a 40 que não estão, ela tem peso normal. Só que mesmo magrinha, ela pode ter resistência insulínica, ela pode ter hiperandrogenismo, tá? Então a gente orienta, por exemplo, ela é magrinha. Ah, você tem que emagrecer, ela tá pesando 53 quilos, você tem que emagrecer. Não é bem assim. Mas é de pelo menos atividade física você tem que orientar, tá? E pode fazer todo o tratamento, metformina, espironolactona, anticoncepcional, atividade física, tá? O manejo é o mesmo. Mas se ela for magrinha, dificilmente a gente vai orientar dela a emagrecer mais ainda, né? Doutora Mariana, eu queria agradecer pela sua aula, foi muito boa, a gente aprendeu bastante, muito obrigado pela oportunidade. A senhora gostaria de falar alguma coisa mais nas suas considerações finais? Eu que agradeço o convite, Jordão, espero que vocês tenham gostado. Hoje, para mim, foi um dia mega corrido. Eu não parei um minuto hoje, eu fiquei até com medo de não dar tempo de eu começar essa aula, mas compromisso é compromisso, eu costumo honrar os meus compromissos. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E minha vida é assim mesmo, é corrida, né? Vida de médico. Quando vocês forem médicos, vocês vão saber como que é. Mas para mim é assim, eu me senti num consultório, né? Eu converso com as minhas pacientes bem abertamente, igual eu dei aula para vocês. É claro que eu não falo nada técnico, igual eu falei, né, no começo da aula. Mas eu desenho, eu explico, eu falo a parte hormonal, que é importante. Mas eu agradeço muito o convite e me fiquei bem à vontade aqui de falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Às vezes a gente acha que está falando de forma clara, mas está falando de forma complicada. Mas eu tentei passar o meu melhor e mais claramente para ficar mais fácil para vocês. Doutora, só mais uma pergunta, porque essa pergunta está se repetindo muito. Mas eu acho que a senhora até explicou isso durante a aula, né? Se o metro, metroxiprogesterona ela é bem eficaz na sopa. A senhora comentou isso, mas... A medroxiprogesterona. A medroxiprogesterona, ela tem o acetato de medroxiprogesterona de 5 ou 10 miligramas, que a gente pode usar para mimetizar a segunda fase do ciclo, ou seja, a gente dá para o paciente usar de 10 a 14 dias para simular uma segunda fase, tá? Que a segunda fase do ciclo é a fase em que a mulher produz bastante progesterona, né? Através do corpo lúteo. Então, a gente dá para simular essa segunda fase, tá? Não tem efeito anticoncepcional e também não vai tratar nada, tá? Do distúrbio endócrino metabólico dela. Só vai regular a menstruação. E tem a injeção que eu estava falando para vocês que eu não gosto muito, que é a injeção de 150 miligramas, que a gente aplica a cada 90 dias, que é para paciente que deseja anticoncepção, tá? Mas não tem muitos benefícios também no tratamento, não, tá? Eu não passo para ninguém, zero. Mas tá nas referências, tá? Doutora Mariana, gostaria de agradecer novamente.
ter aceitado o nosso convite. Foi muito esclarecedora a aula. Também gostaria de agradecer a presença de todos. Mandei o link no chat aí do YouTube. E se alguém não conseguir acessar, pode falar no Instagram lá com a gente. Doutora Mariana, muito obrigado mesmo pela aula. Foi muito didática, a gente adorou. Tá bom. Boa noite. Tchau, pessoal. Muito obrigado gente. novamente. Muito obrigado. Boa noite a todo mundo. E obrigado pela frequência. Tchau. Sim. Tchau.